Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é cabeça. Eu sou Carminho Segovia, sou psicóloga clínica escolar e queria convidar vocês para me seguir no Instagram e assistir esse podcast no YouTube ou no Spotify. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero bastante novo, mas nem por isso menos preocupante. A gente vai falar sobre ansiedade digital, que é a ansiedade provocada pelo uso de dispositivos eletrônicos e digitais. No nosso mundo contemporâneo, cada vez mais conectados, nós somos desafiados a viver uma realidade extremamente nova, desafiadora e para a qual nós não temos tanto recurso pronto, temos que construir. Para a gente conversar sobre isso, eu convidei mais uma vez a minha colega, amiga Jéssica Torres, que é psicanalista e vai se apresentar. E nós vamos conversar sobre o que a gente tem visto, o que a gente tem vivido, sobre os dados que nos chegam sobre ansiedade digital. Bem-vinda, Jéssica, mais uma vez. Uma alegria estar com você aqui de novo. Oi, Carmen, obrigada. É ótimo estar aqui. Principalmente porque eu te admiro muito, porque nossas trocas são sempre muito boas. Verdade. Espero que a gente consiga avançar aqui num tema que, como você falou, é muito novo, mas está extremamente manifesto. Exatamente. Então, eu acho que a gente pode começar falando de uma coisa que já está meio que no senso comum, mas não sei se todo mundo sabe, né? Que antes da pandemia, eu não me lembro qual foi a data exatamente, qual foi o ano, não sei se foi 2016, 2018, não sei. O Brasil foi considerado pela OMS como o país mais ansioso do mundo. Quase 10% da população estava diagnosticada com ansiedade, né? E o que é ansiedade, né? Essa coisa, né? Essa sensação de pressa, de angústia, às vezes com crise de pânico, né? Com tremedeira, falta de ar, enfim. O Brasil foi diagnosticado assim, também com episódios de depressão, né, com casos de depressão, mas não tanto quanto os de ansiedade, vendendo bastante medicamentos para ansiedade, inclusive, né, e nos catapultando para uma realidade que a gente não vivia, que é a realidade de viver estressado, ansioso. E por quê? Bom, de lá para cá as coisas ficaram mais complicadas ainda, né? E a gente tem hoje um dado muito mais preocupante, porque entre os brasileiros ansiosos, né, que é uma parte importante da população, estão atualmente, dados de 2024, crianças e jovens. E esses dados também dizem que 45% dos jovens que são diagnosticados com ansiedade, 45% deles é por causa de uso de dispositivos eletrônicos. Então, que a gente... Que bagunça é essa, né? Que barulho é esse que a gente está tendo que comprar, né? Eu acho que a gente podia... Assim, eu não sei como que você tem visto isso no seu cotidiano. Mas eu acho que a gente não tá longe da gente, está bem pertinho, né? O tempo todo a gente está vendo como é que essa coisa funciona. Na clínica e fora dela. Na clínica e fora dela. Né? Porque a gente lida com isso o tempo inteiro em todos os ambientes. E até com a gente, né? Até com a gente, né, Carmen? Assim, a questão da ansiedade digital, né, ela está sendo amplamente discutida entre os profissionais da área de saúde mental, embora ela não esteja ainda em nenhum manual de diagnóstico, mas eu faria uma aposta de que muito em breve vai entrar, né? Se manifesta, acho que em especial, assim, através de sintomas majoritariamente de ansiedade, como você colocou, depressão, estresse. Eu acho que quem traz isso sob o signo do estresse é o adulto, né? E distúrbios do sono, né, Carmen? Muito distúrbios do sono, em especial em adolescentes e adultos, né? E aí a gente vai ter N complicações a partir disso, como a afetação da concentração, do tempo de atenção, né? A busca por atividades sempre curtas, porque que é muito essa recompensa dopaminérgica, que é o que a tecnologia oferece, né? Os aplicativos, os dispositivos, as redes sociais, né? Bem, então o que tem chegado hoje na minha clínica vem sob o signo dessas patologias, né? E todos com um sofrimento muito agudo. É porque o que a gente tem visto, por exemplo, com a criança, eu tô dizendo assim, de 11, 12 anos, que tá
estaria preocupada lá, sei lá, 20 anos atrás, com fazer skincare às 5 horas da manhã para poder chegar no colégio com skincare. Eu até tô fazendo uma investigação com os adolescentes. Você faz skincare? Faço. Começa a aula às 7 horas da manhã. Então, que horas que faz isso, né? Então, assim, da onde que está vindo toda essa demanda, né? Não é só de rede social, mas a rede social tem um impacto importante sobre essa questão mesmo dos relacionamentos, da autoestima, né? Mas eu vejo em muitos outros sentidos. Por exemplo, quando você está falando da questão da dopamina, né? Que ele vai funcionar muito parecido com os mecanismos de recompensa que acontecem com os caras que usam droga, com os caras que jogam, né? É aquele troço assim, eu preciso, eu preciso dar conta. Sabe quando você tá com vontade de comer doce, que a gente fica com aquele meio louco, querendo comer doce? É meio isso. E o quanto eles também vivenciam os efeitos da abstinência, né? Então, é muito comum quando a gente retira a criança e o adolescente em especial, tá? Isso se estende ao adulto, obviamente, né? A gente retira do dispositivo, né? Seja do videogame, do computador, do celular, eles saem muito chateados, eles saem emburrados, irritados. Muito irritados, por vezes agressivos. Exatamente. Né? Mas não é incomum que, passado um tempo, o humor se restabeleça, o bom humor, ele compareça, e a pessoa possa até gozar daquela atividade. Né? Só que a produção de dopamina, ela não vai ocorrer na mesma intensidade e na mesma rapidez do que quando ele está ali, enfim, consumindo algo da ordem tecnológica. Eu fiquei pensando nisso, porque, por exemplo, quando você faz uso de uma substância psicodélica, por exemplo, né? Ela, não é ela em si, ela não vai fazer aquele movimento todo de comportamento, mas ela vai mexer nas suas ligações químicas, que a gente sabe hoje que as questões hormonais emocionais estão muito mais ligadas à questão química do cérebro do que à questão elétrica do cérebro. Então, assim, ela vai mexer nisso. Então, eu acho que se você descarrega muita dopamina, muita serotonina, daqui a pouco falta, né? Então, essa é o tal da rebordosa, né? Exato, vem todas essas queixas de exaustão mental. Isso é um efeito disso, né? Então, o que a gente percebe? Eles não dormem. E aí fazem uso de Zolpidem. O Brasil é um dos países que mais faz uso de indutor do sono, tá? É mesmo? Eu só não sabia disso. E aí eles usam o Zolpidem para dormir. Mas mesmo dormindo, eles acordam com a sensação de estarem exaustos. É porque o cérebro só desliga. O lance do Zolpidem, não querendo tirar o uso adequado que se pode fazer dele, né? Mas um uso continuado, um uso indiscriminado do Zolpidem pode gerar prejuízos enormes, inclusive para a memória, porque o cérebro, quando você dorme, ele não para de funcionar. Pelo contrário, ele faz a tal da faxina, né? Das toxinas, ele vai fazer consolidação de memória. Tem muitas funções, eu não me lembro de todas agora, mas tem muitas funções que o cérebro faz quando você está em repouso. Se você desliga ele não fez nada disso. Então, aquela memória que é consolidar, não consolidou. Dias, meses, anos fazendo isso, olha o problema. Então, e a gente vê esse déficit na memória de curto prazo. Nossa, olha, a gente está tendo prejuízos que as pessoas não conseguem imaginar. Eu acho que é da ordem do incalculável, tá? Eu me veio agora, eu queria deixar isso mais para frente, mas me veio agora na cabeça, uma das coisas que eu acho complicadíssimas que estão acontecendo hoje é o tal do risco do pensamento único. Porque além dos prejuízos mais orgânicos que você vê, que são no teu corpo, no teu sono, no teu movimento, no sedentarismo, etc, etc, você vê também, por conta dos algoritmos levarem para você a informação que é legalzinha para você receber, você passa a pensar naquele quadradinho. E aquilo que não está no seu quadrado não existe ou é mentira. E isso faz com que as pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir uma outra opinião, considerar como possível, ou discutir sobre ela, ou negociar. Não existe isso. Existe a lógica do eu não falo mais com você. Vamos cancelar, vou te deletar, vou te bloquear. E isso eu acho que tem trazido um prejuízo muito maior, que é o prejuízo de você viver meio que sozinho, porque você está interagindo com uma coisa virtual. Sim. Né?
tem essa precariedade das relações, né? E acho que muito disso é efeito do excesso de tecnologia, né? Eu queria voltar um pouco no que você falou sobre as meninas de 11, 12 anos com skincare, né? A gente não se constitui sem o outro, né? Uhum. E uma coisa que eu sempre interrogo muito é: quem são esses outros? Hoje, quem são esses outros? Né? Porque na minha adolescência, com 11, 12 anos, quem para mim era obtentor da verdade eram os meus pais. Uhum. Os meus pais sabiam tudo. Não sabiam, mas eu achava que sabiam, né? E era importante acreditar nisso, né? Porque você fica protegida, né? Sim. Hoje em dia, os pais não sabem nada. Quem sabe é a internet, né? E eles acreditam mais nos filhos do que neles mesmos. E aí, o que eles estão consumindo, né? Eles estão consumindo, é isso, pessoas sempre muito bonitas, majoritariamente com filtros, né? Um recorte muito específico, né? Que é uma vida bela. Eu acho que eles estão vivendo eternamente aquela máxima de que a grama do vizinho é mais verde. Porque o que eles estão vendo é que a grama do vizinho está sempre verde. Né? E isso em todos os sentidos, né? Por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que teve filho, teve bebê. Aí ela vai assistir lá aquelas influencers falando sobre como é que se faz isso. E assim, claro que não funciona direito, porque cada um é cada um. E fora isso, a pessoa está falando sobre um recorte, como você disse. Cara, é um sofrimento, porque a pessoa começa a criar regra para funcionar com a criança. Porque senão ela vai estar fazendo errado. Se ela fizer errado, ela vai ferrar com aquela relação. E o que você faz com a subjetividade? Porque eu acho que esse é um ponto. Isso é um ponto fundamental. A subjetividade está ficando no varal. Ela está ficando de férias. Porque o que você vê... Eu outro dia estava vendo, por exemplo, você vai a um hospital. Você está doente, tá? Então, não é a Jéssica... Vamos supor que você esteja com pneumonia, tá? Você vai ao hospital, não é a Jéssica que está lá com pneumonia, é a pneumonia que está lá. Então, a pneumonia tem um protocolo. Se você é diabética, se você não é, o cara tem um protocolo. Aí, se você é diabético, o cara pega e dá insulina, porque ele te deu corticoide, aí ele te dá insulina. Então, entendeu? Não existe subjetividade. Existem padrões de comportamento, existem... É como se fosse uma máquina desregulada. E a subjetividade, a singularidade... que é um fato. Ela fica invisibilizada. Parece que ela deixa de existir. Né? Então, e para além dos impactos cognitivos, né? Porque eu fico sempre pensando assim, quais os efeitos disso, né? Nas crianças, nos adolescentes, né? E eu acho que isso vai, de alguma forma, construindo uma linha que se segue até a vida adulta. A gente não vai abandonando as etapas, né? Elas vão se acumulando. Então, as crianças, elas, por exemplo, elas não sabem mais fazer o movimento de pinça, né? Elas não sabem mais amassar papel, mas elas sabem passar o vídeo, né? Pode parecer bobeira, mas isso é muito importante para a motricidade fina, que é o que vai fazer com que a criança possa segurar um lápis e escrever. Né? Isso traz uma série de consequências cognitivas e da ordem do aprendizado. Né? Aí a gente está falando de crianças que têm períodos de concentração mais curtos, né? Atenções mais difusas. O índice de casos de TDAH tem aumentado muito. E me surpreende que muitos profissionais nem desconfiem porque isso está aumentando tanto. Porque uma vez que, se você está falando de um cérebro que é neurodivergente, que não é nem uma doença, não é possível que todo mundo fique com o cérebro neurodivergente de uma hora para outra, porque você já nasce com aquele negócio. Então, se é assim, por que está aumentando tanto? Então, está descrito já, né, um TDAH disparado por exposição à tecnologia de forma excessiva. Porque você está prestando atenção numa coisa, aparece uma notificação, aí você olha a notificação, aí aparece outra, você olha de novo, aí você abre, aí quando você vê tem outra. Então, assim, a tua atenção ela vai ficando treinada para ser difusa ou alternada e não concentrada. Quem que aprende alguma coisa sem atenção concentrada? Ninguém. Não dá.
Não dá, entendeu? Então, por isso, eu acho que a gente está vivendo num momento onde a gente está assim, tipo Walking Dead, sabe? Um bando de zumbi que não está entendendo o que está acontecendo. E que talvez a minha informação, a sua informação, não chegue a essas pessoas. Porque elas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir outra coisa. Então, o algoritmo vai levar outra informação, tipo assim, usa mesmo, que não tem problema nenhum. O não sei quem falou que você nunca viu falar daquela universidade que não existe, mas ele disse que não tem problema. O algoritmo vai levar o que é interessante para que eles fiquem cada vez mais tempo ali. Eu acho que esse é o ponto. Mais tempo ali e mais felizes, né? Porque eles vão só ouvir aquilo que eles querem ouvir. Eu vivo dizendo aqui que eu vejo todas as receitas de coisas sem glúten, toda hora, variado, com milho, com coco. Mas isso na adolescência, eu acho que não se dá assim tão diretamente. Porque isso que ele consome também consome ele muito diretamente. Porque ele está passando por um período que toca muito no desenvolvimento social e na construção da imagem em si, né? E ele se utiliza muito da rede social para isso, né? O quanto os likes para eles são de alguma forma confirmações de afeto, então se eles se sentem amados, reconhecidos, validados, né? Eles, em hipótese nenhuma, uma foto deles pode flopar. Se eles postarem lá e tiver 2, 3 curtidas, eles vão excluir a foto. Então, eles estão cada vez mais low profile, eles não postam, porque nenhuma foto tá boa o suficiente. Nada que eles fazem é interessante o suficiente, né? Isso traz um nível de sofrimento que é muito significativo. Isso para além do que eles já abarcaram do cognitivo. Então, a gente está acrescentando mais uma camada. Eu acho que assim, o prejuízo ele é global, porque ele vai no corpo, por causa do sedentarismo, né? No desenvolvimento, até dos pontos articulatórios, porque depois, não é só a criança vendo desenho animado que tem aquelas boquinhas que abrem e fecham e você não vê ponto articulatório. As pessoas não conversam mais tanto. Não tem diálogo, então não dá para ver como é que é, né? Então, esses prejuízos... Bom, aí nós estamos falando de corpo, de sedentarismo, de obesidade, de aumento das taxas de colesterol, de açúcar, enfim. O comprometimento cognitivo que a gente já falou, né? A gente já tem sempre falado aí que está conhecido, que é o primeiro downgrade importante que a gente está vendo da inteligência, né? É a primeira geração menos inteligente que a dos seus pais. E aí, bom, enfim, aí atenção, memória, tudo isso que a gente está falando. Mas sobre a nossa humanidade, eu acho que o impacto é muito mais dramático. Porque você já viu quantos divórcios, quantas relações que não duram, quantas pessoas que querem ficar mais sozinhas. Sim. Né? Aquele filme Ela, eu acho que ele traduz muito isso, de novo, é uma coisa mais profética, que foi antigo já, né? Mas ele mostrando o cara se apaixonando por um sistema operacional. Tudo no celular, tudo no computador. Então, essa coisa da relação, eu acho que a gente não pode esquecer a forma como a gente é constituído. Quem é um humano, né? Sim. A gente só é humano porque a gente está em meio humano. E, assim, quando a gente fala de desenvolvimento humano, né? Nós temos a nossa genética e a gente é muito influenciado pelos fatores ambientais, que são os fatores epigenéticos. E esses fatores, eles vão fazendo com que você vá modificando em estrutura e funcionamento as coisas no cérebro e às vezes até no seu próprio corpo, porque você vai ficando diferente, né? Você não se mexe, enfim. E isso vai fazendo com que você seja alguém diferente daquele que a gente sempre foi. Porque não tem relação com o outro, ele tem relação com ele mesmo. É um narciso, assim, eu não sei se a gente poderia dizer isso, mas é uma relação com ele mesmo, porque é sempre aquilo que ele quer, aquilo que ele quer ver, e ao mesmo tempo não é isso. Porque o que eu ele acho vê. Que é a relação dele com a fantasia. Eu acho que passa um pouco por aí, né? Eu acho que um dos maiores desafios do ser humano é a relação com o outro, que está dada desde o nascimento. Porque a mãe pode ter sonhado esse bebê, pode ter projetado esse bebê, pode ter carregado esse bebê,
E quando ele nascer, ele é um estranho. E eles não sabem se relacionar. E eles vão ter que ir descobrindo isso a todo momento, né? Essas crianças que já não brincam mais, que não estão nos parques, que não têm acesso a outras crianças, elas são crianças que não aprendem a se relacionar. Elas não aprendem a lidar com conflitos. Elas não desenvolvem a criatividade. Logo, elas não têm possibilidades de criar soluções para problemas, né? A gente vê isso extremamente manifesto na adolescência, né? Hoje eles têm se relacionado com muito mais facilidade no âmbito digital. Por quê? Porque no digital o ambiente é extremamente controlado. Exatamente. Eu posso manipular a minha imagem, eu posso manipular a minha voz, né? Eu posso dizer o que eu quero dizer de mim e não o que o outro de fato vai poder ver. Né? E aí, quando a gente vê a entrada deles numa vida amorosa fora do digital, é uma relação insustentável, porque o encontro com o outro é extremamente assustador, né? Então, uma queixa que eles trazem muito, né, é que eles têm o hábito de fanficar, né? Eles criam fanfics na cabeça deles. E quando eles vão para o encontro com o outro, isso cai de forma tão cruel e eles estão tão carentes de recursos que eles não conseguem tecer alguma coisa com o outro. E isso está gerando, justamente como você não constrói esses recursos, você também não consegue lidar com qualquer tipo de embate que seja mais complexo ou que seja mais tenso. Sim. Então, as pessoas estão se matando por qualquer coisa. E é interessante que eu tenho notado também que os pais, eles também estão reféns dessa história toda. Primeiro por conta também de usar pra caramba o celular, mas por outro lado, porque eles não construíram também uma referência de autoridade, de segurança sobre si mesmos, para que eles possam transmitir essa segurança para o seu filho e dizer assim, olha, assim, eu sei, eu vou te ajudar, eu vou te proteger, até que você esteja preparado para sair romper esse vínculo, né, e ir para a vida, né, romper no bom sentido, né, você poder ampliar seus vínculos. Mas eu acho que eles não fazem isso porque eles não sentem isso. Eles também não querem romper os vínculos, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre essa questão da proibição, a lei que está proibindo o uso de celular nas escolas, né? Eu acho que a gente tem duas linhas de sofrimento. Uma é o sofrimento da criança e do adolescente que construiu esse hábito, né? E outro dos pais que encontraram ali uma forma gozosa, prazerosa de não se desconectarem dos filhos. Ou de se manter os filhos quietos sem atrapalhar a vida deles, né? Porque você está no celular. Ah, não, em casa sem sombra de dúvida. Mas eles não suportam a ideia do filho ficar 5 horas por dia na escola e só receber notícias quando devido. Então, eles enviam mensagens a todo momento. Na hora do intervalo, a criança responde, ou muitas vezes até mesmo dentro da sala de aula, né? O adolescente. É comuníssimo. Você vê o cara falando assim, você não pode usar o celular. Não, mas é minha mãe que tá ligando. O próprio mãe e o próprio pai desrespeita a regra. Sim. Claro que há casos e casos, né? A gente sabe que no caso de crianças diabéticas, né? Pessoas diabéticas, é realmente necessário, enfim, porque tem aquela questão do medidor da glicose. Aí você sabe como é que era antes? Porque eu já trabalho em escola há muito tempo. Sim. E só tinha telefone. E depois a evolução foi ter um orelhão dentro da escola, que aí botava ficha e ficava falando, né? Mas então, por exemplo, a pessoa era diabética. Aí eles avisavam, olha, fulaninha é diabética. Se ela apresentar o sintoma tal, por exemplo, se ela começar a desmaiar, virar o olho, é porque ela está com o açúcar dela muito baixo. Então, nesse caso, você imediatamente dá uma baixa. Você tinha orientação prévia. Sim. Agora a pessoa não compartilha. Ou uma situação, por exemplo, acontece uma situação na escola. Já aconteceu da gente ver assim, cada situação incrível de um conflito acontecer, que é a coisa que mais acontece, né? Na escola, com os colegas, a pessoa reportar para a família, antes da gente saber o que estava acontecendo, o pai já chegar xingando, né? E ameaçando, e você não sabe nem do que se trata. Mas nem é esse o caso. Eu acho que o maior ganho que esses meninos e essas meninas vão ter vai ser poder estudar, poder brincar, poder conhecer seu coleguinha. Voltar a estar presente aonde eles estão, né? Porque eles nunca conseguem estar ali. Muitas vezes nem nós conseguimos,
né? Festa das crianças, uma cena emblemática. As criancinhas da educação infantil fazendo uma apresentação muito fofa. Todos os pais filmando e não estavam vendo, eles estavam preocupados em registrar, mas não estavam participando daquele momento. Não estavam vendo o que estava acontecendo. Não era assim. Tem uma curiosidade. Será que eles revisitam esses vídeos depois? Não sei. Eu também pensei nisso. Eu acho que não. É só fazer aquilo ali. E não é assim, fazer um videozinho, parou e vou começar a prestar atenção. Não, Sim. é o tempo todo. O cara virou todo mundo cinegrafista do evento. Né? Então, assim, nós estamos vivendo uma coisa que eu acho que, assim, como a gente estava falando, né, no início, ela é nova. E aquilo que é novo, a gente não tem resposta pronta. A gente não tem habilidade construída. A gente tem que aprender a fazer isso. Mas o que a gente está vendo é, assim, uma galera que pesadamente estuda e investe para que você fique preso àquilo ali. Sim. E você refém, sem perceber. Porque, olha só, você pegar um livro branco, letrinha preta, e fica lendo aquilo ali, todo o resto é por conta de você mesmo, da tua imaginação, do que você está entendendo daquilo ali, o que você vai construir como imagem, né, como fantasia, enfim. Bota já um filme, todo colorido, todo lindo, completamente diferente, mas ele é muito mais passivo, né? Ele gera muito mais passividade do sujeito porque ele está ali recebendo tudo pronto. Teu cérebro não precisa funcionar, Sim. nem gastar, né? Por causa disso. Sim. Porque eu estou ali, né? Eu tenho visto, assim, nas escolas eu acho que é uma das ações, né, a gente estava até falando isso antes, né? É a única que a gente está vendo, que é realmente para trabalhar de uma forma positiva o controle desses dispositivos. Que vai chegar em casa, vai usar, vai fazer. Mas o uso racional do dispositivo, né, de você pegar uma informação ou eventualmente assistir um filme, é que ótimo, né? Mas não essa coisa desesperada. Eu tenho observado, né? A gente vai almoçar no restaurante, tá mãe, o filho, o pai, todo mundo com seu celularzinho ali, garfada, ninguém fala. Eu fui uma vez, recentemente, fui à academia, o cara tá fazendo exercício dele. Ele fazia um movimento, uma olhada, sem brincadeira, outra, olhava de novo, assim, gente, como é que pode isso aqui? Deu vontade de sacudir. E não percebe. Isso é tão Já tá automático. naturalizado, né? Já é tão automático, porque você está sendo capturado por isso. Mas, Carmen, eu acho que o nosso desafio é porque a gente não vai se ver livre da tecnologia. Pelo contrário, ela está cada vez mais presente e isso não é só um problema, isso também traz muitas facilidades e benefícios. Isso é inegável. Eu acho que o que a gente precisa se propor a pensar é como mudar a relação com a tecnologia. Eu acho que um ponto de partida tem a ver com uma coisa que, enfim, eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, porque eu percebia que os meninos, quando eles estavam lendo alguma coisa, e assim, a gente perdia naquela época assim, uma turma inteira de primeiro ano, porque não conseguia entrar naquela parada de jeito nenhum, não conseguia aprender, enfim. E aí eu perguntava assim, você lê isso aqui? A pessoa lia. Você entendeu? Eu entendi. Me explica. Não, explicar eu não sei não. Lógico que não estava lendo e não estava entendendo nada. Isso, quando você não entende alguma coisa, você precisa de uma habilidade que chama monitoramento. Monitorar significa você acompanhar, né, no caso, o raciocínio, mas ele é um movimento muito reflexivo. Então, eu acho que quando a gente consegue refletir sobre aquilo que está acontecendo e pensar, pô, será que isso está certo? Isso aí já é uma ação metacognitiva. Você está pensando sobre a coisa, não pensando com a coisa, nem si, né? Então, assim, será que isso está certo? Eu não vejo isso. E vou te dizer, assim, quando eu trabalhei com neuropsicologia, a coisa que eu mais vi entre os adolescentes era uma coisa chamada disfunção executiva, que é talvez essa falta de maturidade, né? Não está amadurecendo no tempo necessário de poder construir ações justamente críticas e reflexivas. Então, assim, eu e você, nós estamos falando de alguma coisa que a gente está pensando sobre isso e fala, pô, isso está certo? É isso mesmo? Não, peraí. Então, a gente vai pensar se é, se não é, vai conversar com alguém.
Agora, quando tá tudo pronto e eu tô me acostumando a não ter que pensar, como é que eu vou refletir? Isso é uma função extremamente elaborada, Exatamente. né? E aí a gente está falando de pessoas que vêm sendo constituídas com uma precariedade imensa. Eles não sabem montar um quebra-cabeça, não sabem brincar de blocos de montar, blocos de encaixe. Então a gente Tem atraso de linguagem. Exatamente. Atraso de linguagem é importante. É impressionante a quantidade de crianças que estão tendo atraso de linguagem por conta desse uso de tela mesmo, né? Sim. Por conta dessa que a gente estava falando, né? De ficar só vendo a boquinha dos personagens abrindo e fechando, né? A mãe dando a comidinha toda batida no liquidificador. E a partir disso, de forma muito desavisada, e eu acredito até que irresponsável, um boom de diagnósticos de autismo. Ai, também concordo plenamente com você. Outro dia eu estava pensando, peraí, da onde foi que a pessoa tirou que essa pessoa, esse adolescente é autista? Porque tem uns parâmetros tão claros, a gente fala de nível 1, nível 2, porque antigamente eram outros nomes, mas enfim. Mas que é assim, você tem características que são básicas, dificuldade na comunicação, mas não é dificuldade porque você não quer se comunicar, é dificuldade mesmo na tem comunicação. recurso, às vezes não tem. Não tem. Dificuldade em perceber as expressões de raiva, né? De interação social, uma inflexibilidade cognitiva importante. Então, assim, isso são os padrões básicos para você ver. Agora, é isso, não quer dizer que essas pessoas não tenham traços autísticos, mas ter traços autísticos não é autismo. Ser autista. Mas se você for pensar por aí, eu acho que a gente pode botar quase todo mundo, porque a gente tem dificuldade. Por exemplo, se você está pensando numa pessoa, né, que a gente está falando, num jovem que está só interagindo com o virtual, ele de repente tem dificuldade mesmo de comunicação, de interação com o outro, não sabe. Sim. Aí, olha só, casos de autismo virtual estão sendo descritos assim sistematicamente. Que você, quando você tira a tela, por exemplo, da criança, ela volta a olhar para o outro, volta a brincar, volta a interagir. Então, assim, como essa coisa está entremeada, né, com a tecnologia, a ponto dos profissionais nem desconfiarem, né, que isso é uma possibilidade. Isso tem uma respinga em tantas coisas, até no sistema de cota. Sim. Porque, por exemplo, autistas têm uma cota, né? Enfim, claro, eles têm direito a ter uma cota, mas será que todo mundo... Não é possível. Outro dia eu falei, gente, não é possível. Agora tá de 30 para cada... 1 para cada 30 nascimentos são considerados pessoas com autismo, né? Com espectro. Aí é que eu vou te perguntar, né? Você está falando isso, né? Será que todo mundo é? Eu acho que cabe interrogar. Eu também desconfio. Eu não digo que as pessoas não sejam mais diagnosticadas, etc. Mas você imagina, eu quando estava na faculdade, lá em 1900 antigamente, era um caso em 1000, 5000, sei lá. Você não via, tinha, mas não via. E quando você viu o autista, você viu o autista grave, ao nível 3. Que era aquele cara que não se comunicava, que balançava o tempo todo. Que é bem mais difícil. Que era não verbal, né? É um caso mais típico. Agora, realmente, as pessoas estão entrando numa de que... Eu acho que tem um combo aí, assim. Hoje tem mais informações. Eu acho que hoje os parâmetros avaliativos também, eles estão muito mais elaborados, mas isso não dá conta do boom que aconteceu. A gente precisa problematizar isso, né? Não, a gente não está discutindo que realmente hoje é possível você diagnosticar com mais presteza. Mas, por exemplo, até 2015, e eu não acompanhei mais isso, mas até 2015 a gente não tinha protocolo nenhum para avaliação de autismo. A gente fazia coisas complementares, né? Então, assim... porque era difícil você diagnosticar. Quando veio o DSM-5, que transformou o autismo num espectro... Sim, retirou da psicose, né? Faz todo um rearranjo ali. Aumenta a quantidade de pessoas que estão ali. Ok, a gente até entende. Mas eu já tive... Eu trabalho em escola há muito tempo, então eu tenho a oportunidade de ver esses 3 níveis, né? Muitas vezes acontecendo. Eles são muito característicos. Eles são muito característicos. Então, o que você está falando são os traços. Sim. Né? Sim. Se são traços, será que todo mundo que tem o traço é? Traço não é estrutura.
Pois né? é. A gente precisa poder interrogar isso. Agora, a gente sabe que para a constituição do sujeito é muito importante o olho no olho, o toque, né? Isso que vai dando notícias para o bebê que ele tem uma mãozinha, que ele tem um pezinho, que depois ele reconhece, coloca na boca, né? E a criança vai crescendo com uma constituição do corpo dela, uma noção do corpo dela, das margens do corpo, do que pode, do que não pode, né? De barrar o outro, de saber qual é a sua vontade, né? E tudo isso é de extrema importância. Por quê? Porque isso fala da forma como ela vai poder se projetar no mundo. É isso que vai dando os primeiros parâmetros para ela se projetar no mundo. Agora, à medida em que não há esse investimento e o que tem é uma tela, eu concordo com você. Não tem outra saída a não ser se alienar. Não tem uma convocação. Agora, o que eu acho que precisa existir para a gente poder repensar a relação com a tecnologia é uma nova convocação. Eu vi outro dia um vídeo de uma pessoa passando divulgando no WhatsApp. Olha que gracinha. Bebezinho, sei lá, de 4 meses, assistindo sei lá o quê, sei lá, Peppa Pig. Olha como ele gosta. Cara, totalmente desavisado do risco. Totalmente desavisado do que aquilo quer dizer. Sim. Sabe? E achando muito bonitinho, porque fica quieto. Ó, com 4 meses fica quieto, apesar Sim, não dá de... trabalho. Não dá trabalho nenhum. Então, acho que a gente está vivendo essa coisa, né? Dessa alienação, dessa coisa. Qual o problema? Eu A dou gente está mesmo. vendo o problema. Esse é o ponto. Chegamos ao ponto em que nós estamos vendo o problema. Você sabe que eu fico aí me perguntando com esse negócio dessa lei de uso de celular? Se realmente as pessoas estão entendendo. Eu já tive um caso de pais falarem assim: vocês não têm o direito de confiscar. Confiscar não, que a gente não pode confiscar, nem pode botar a mão no celular, mas de recolher o celular. Mas a gente recolhe, dá muito mais trabalho do que deixar com o sujeito, Sim. entendeu? Porque você tira dele a tentação de pegar, né? E assim, o cara falando, eu não autorizo, eu falei, mas embora você tenha assinado um contrato, eu questiono e vai usar. Era nessa base. Então, assim, você também tem um enfrentamento, porque parece que o óbvio, né? O correto, o que é importante, o que é adequado, pode ser problematizado e discutido como sendo uma besteira. E aí fica difícil você conviver, né? Porque aí vira estouro da boiada. Não tem regra, Sim. né? Regra é para conviver, não é para você quebrar. Sim. Eu fico vendo, né, como as pessoas estão lidando com isso, se alienando também. Então, crianças e jovens com bastante, com um aumento muito grande de ansiedade, depressão, sono, né? Se a gente falou sobre o sono, quantidade de adolescente que fica de noite no WhatsApp e não dorme. Porque eles precisam, primeiro, saber do que está rolando durante a noite, né? Até tem aí esse desenvolvimento dessa síndrome, né? O FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Eles têm uma angústia tremenda diante da possibilidade de alguma coisa acontecer e eles não saberem, não ficarem sabendo, não estarem inseridos. É tipo assim, como assim você não sabe disso? Exato, né? Então eles precisam dar conta disso que é impossível, ninguém consegue, mas eles seguem tentando, né? Então eles passam a noite tentando dar conta disso. E também nessa coisa da disponibilidade, né? Porque se alguém envia uma mensagem, eles precisam responder. Então, eles precisam estar disponíveis a todo momento. Não é incomum que os adolescentes cheguem ao consultório e que no decorrer da sessão eles verifiquem o celular várias vezes. Eu tenho visto adulto pra caramba. Mesmo? Você tá jantando, né? Na minha casa, a gente tem o hábito de ninguém bota celular na mesa. Mas a minha mãe tem 90 anos, bota dela lá. Se tocar ela imediatamente, ela vai lá e pega. Mas, eventualmente, eu vejo pessoas tão jantando, o celular tá aqui. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha assim. Aí nem percebe, vai lá. Aí daqui a pouco... Porque isso é o tempo todo. Sim. Isso é inesgotável. Isso é o tempo todo. Te chamando. Ei, olha pra cá. Ei, olha pra cá. Não, eu tô falando isso, mas eu também coloco nesse meio. Porque eu agora, pra poder fazer alguma coisa, eu tenho que botar meu celular longe.
Eu tenho que terminar um artigo, não consigo, porque o tempo todo tá plim, 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 e é sempre coisa para você fazer, sempre coisa para você resolver, né? São sempre coisas urgentes e você, que nem sei se são, mas a gente se coloca nesse lugar, então a gente fica também refém dessa tecnologia, né, desses dispositivos. A gente fala dispositivo porque pode ser qualquer coisa, não precisa ser celular, né? E essa massa de manobra, sabe a sensação que eu tenho? Como se você estivesse sendo manobrado mesmo para ficar capturado nesse negócio. Sim. Né? Então, voltando, né, essa questão da ansiedade, né, da forma como as pessoas estão ficando mais adoecidas. Né? Eu vejo muito assim, essa sensação de que eu nunca chego. Eu estou sempre devendo. Sabe? Porque o outro é melhor, o outro é mais bem sucedido, né? Eu tenho que ganhar dinheiro rápido, eu tenho que ser famoso rápido, eu tenho que... A coisa do imediatismo, né? Que também é muito fortalecido, né? Do instantâneo, né? Do imediato, né? A gente e aí não se fala mais em processo, não se fala mais em construção. Né? O GPT está nos ajudando a ficar nessa. Sim. Né? Sim. Que assim, tipo assim, não sei o que eu vou fazer. Eu tô fazendo um exercício de antes de perguntar alguma coisa, eu tentar resolver. Porque a gente sabe que existe uma coisa chamada poda neural. Você não está usando, o troço vai cair, aí você vai perder a conexão, vai começar a emburrecer, né? E ia ter problemas de memória, problemas de registro, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que, sei lá, cara, quando a gente está falando sobre isso, acho que a gente vai vendo um universo tão ampliado de prejuízos, claro, de novo, né? Claro que é uma coisa que não tem só prejuízo. Se fosse só prejuízo, a gente já tinha talvez até eliminado, né? Sim. Mas, cara, você paga conta, você compra coisa, você viaja, você mostra sua identificação, sua identidade, você pesquisa, você lê, você vê filme, você faz... Nossa, é incrível. É toda uma vida. É incrível, né? Tudo dentro de um quadradinho. Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando na minha avó, se ela visse que era do tempo do telefone, ela dava boa noite pro cara do Jornal Nacional, né? Boa noite, boa noite. Então, assim, porque era tão natural interagir. Eu fico lembrando, né, da minha infância, quando a gente tinha um sítio, tem ainda, né? E a gente brincava lá. As crianças todas da redondeza, subia e descia morro, tinha lanchinho. As pessoas lembram até hoje de como era bacana. A minha avó recebia visita das amigas, iam, subiam, tomavam um lanche, tomavam um chá. E se precisasse um do outro, tinha com quem contar. Hoje a gente vê com tanta dificuldade quantos cuidadores. Sim. E não quem cuida, né, da família, né? A gente está vivendo um mundo de uma asepsia, de um individualismo que, de novo, também está muito protagonizado por conta da questão da tecnologia mesmo, porque você trabalha remotamente, você já não está trabalhando com um monte de gente perto de você, né? Você vê filme na tua casa, vai no cinema, pode até ir, mas normalmente você pode fazer todas as coisas de uma forma mais individual. Você não anda tanto de ônibus, você anda de Uber, né? Tudo bem que aqui é complicado pegar ônibus, mas não é tão frequente tanto você usar o transporte coletivo, porque você pode pegar um outro eventualmente que é mais eficaz, mas você está sozinho com uma outra pessoa ali. Mas é o efeito da fragilidade do vínculo. Né? São vínculos muito frágeis que se estabelecem. Quando se estabelecem? Né? Eu acho que passa um pouco por aí. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Fragilidade de vínculo. Porque a gente, talvez para quem está ouvindo a gente esteja falando sobre isso como se fosse uma coisa assim que vem, né? E que a gente, de repente, deixa quebrar, mas que, na verdade, todo vínculo ele precisa de tempo. Ele precisa de um tempo de convivência. De investimento, de contato. De presença, né? De conexão. Sim. Isso é uma construção. E aí eu acho que cai naquele lugar do imediatismo. Né? As pessoas não querem mais construir nada.
inclusive relações. Se você não é igual a mim, se você é chato, ou se você, sei lá, gosta de misto quente, ou gosta de cachorro quente, então não vai dar certo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que não tem lugar para o diferente, não tem lugar para o que é fora do padrão, né? Para o que não é dito belo. E para além disso, não tem lugar para sentimentos negativos. Ou seja, as pessoas não podem ficar tristes, as pessoas não podem sentir raiva, as pessoas não podem sentir ódio. Então, eu acho que o esforço que se faz para que isso não possa vir à tona como algo inerente do sujeito e da vida, faz com que a gente caia no outro extremo, que é o ato. Ou anestesia. Sim, então eu acho que a gente está não é nem entre esses dois, eu acho que tem um e tem o outro, a gente não está entre, né? A gente precisaria circular ali. Sim. Porque eu fiquei pensando assim, há muitos anos saiu uma reportagem no Globo falando sobre geração analgésica. Que a gente precisa de uma analgesia, né? Que a gente precisa... porque como se ter sentimentos ruins fosse a coisa mais adoecedora do mundo, né? Então, assim, quando um jovem fala para mim que ele está tendo ansiedade, eu falo, pô, mas não é anormal você ter ansiedade. Está tendo por quê, né? Porque ela só é um problema se ela estiver fora da casinha. Se não tiver, tá tudo certo, né? Então, assim, sentir medo, né? Sentir angústia, sentir raiva. E raiva, então, Deus, eu não sinto raiva, não. Deus me livre. Inveja, ciúme. Tá com ciúme? Claro que não. Né? Essa coisa da positividade tóxica, né? Que também vem sendo muito fortalecida. Pensa positivo. Tem uma linha da psicologia que é psicologia positiva, mas que não é pensamento positivo. É de estudar as emoções positivas, né? A gratidão, a esperança. Eles fazem estudos sobre isso, né? Agora, se você tem uma emoção positiva sem um pensamento positivo, não funciona, e o contrário também acontece. Então, assim, não é uma coisa que você fabrica, é uma coisa que você desenvolve. E eu acho que a coisa mais importante é que você possa entrar na sua lógica de quem você é, humano. A gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente angústia. E aí me incomoda essa polaridade do sentimento positivo e sentimento negativo, porque todos os sentimentos são. Ponto. Qual é a questão? Eu acho que as pessoas... Se alguém me provoca e me agride, por se eu não sentir raiva, eu sou uma pessoa completamente fora da casinha, porque é para sentir. Agora, o que você faz com isso faz toda a diferença, né? Se você vai dar um tiro, se você vai conversar, você vai sair chorando. Sim. E ter uma dor de cabeça desgraçada depois. Mas se você tem consciência de que você sente isso, porque o que eu percebo é que a pessoa não tem nem consciência de que ela tá com raiva. Sim. Ela tá falando com a raiva danada e ela não... Você tá irritado? Não. Porque ela não reconhece aquilo dentro dela. É estranho, né? Porque não deixa de existir, mas a pessoa nem percebe, né? E aí, eu acho que vem a coisa mais importante, que é a empatia. Porque eu acho que a empatia é essa coisa de se conectar mesmo. Eu me conecto com você a ponto de conseguir sentir que isso não é uma coisa boa, e sentir o que você está sentindo, né? Não exatamente igual, mas você poder se conectar com aquela coisa que o outro está sentindo, bom ou ruim. Mas você está... vinculado àquela pessoa de uma tal maneira que vocês se tornam uma relação positiva, uma relação adequada, sei lá. Você consegue estar com esse outro de um jeito em que você está ali e ele também. Você está falando de se conectar, né? E eu tô lembrando aqui de um livro que eu li no ano passado que foi muito interessante, que é A Geração do Quarto. Né? O que ficou de reflexão para mim, eu sou mãe de adolescente aí, ele tem 18 anos, né? O que fica para mim como uma questão é: qual a minha contribuição para que meu filho esteja no quarto? Né? Para além do fato de que fui eu que comprei o computador, eu que dei o celular, né? Eu que pago os jogos. Para além disso, né? O que eu tenho deixado de investir na relação com ele para que o quarto seja tão atrativo? Então, qual é o momento em que eu estou pactuando com isso? Porque também me dá menos trabalho. Exatamente. E assim, se você entrega
para uma pessoa, uma criança de 2 anos, né? Eu tenho falado muito isso. Um bolo de chocolate, é claro que ele não vai se controlar, ele vai querer comer, ele vai comer até passar mal. É mais ou menos isso. Você coloca num quarto com um videogame maravilhoso, de última geração, com a cadeira de games, acha que está fazendo a melhor coisa do mundo quando você está aí alienando aquela criatura. Não só do mundo, mas também de você. E aí você se desresponsabiliza e você culpabiliza o outro. Uhum. Aí fica a critério da escola, do psicólogo, do psiquiatra. Alguém vai ter que dar conta. E no fim das contas, ninguém consegue dar. Não, e esses pais normalmente cobram da gente Uhum, aquilo que eles não conseguem ver, que eles não vão conseguir mudar. uhum. Que é estabelecer uma relação bacana de família, né? Onde cada um tem o seu lugar. Né? Mas principalmente, eu acho que os pais têm que entender que eles são os adultos da relação. Sim. E como adultos, como autoridade, não com autoritarismo, eles também protegem. Uhum, Eles também, quando ele diz não, você não vai, uhum. você não vai porque eu sei que isso não é bom pra você. Isso faz bem pro cara, não faz mal, não. Ele pode ficar com raiva na hora, mas ele se sente protegido. Eu tenho um relato da minha filha mesmo, uma vez, briguei com ela, botei ela de castigo porque ela não podia conviver com determinadas pessoas. Estavam usando droga, enfim. E ela, assim, na época, quase me matou. Falou que estava fazendo ela deprimir. Quando, na verdade, depois, ela falou, você me ajudou muito. Porque Sim. realmente era uma galera barra pesadíssima, né? Mas é isso, né? É a posteriori, só depois Só que depois. isso vai fazer sentido. Precisa E de é quê? preciso que a gente possa Tempo. sustentar. Exatamente. Eu acho que Sustentar é fundamental, porque o que eu vejo é aquele pessoal, sim, não, sim. Uhum. Não pode, não vou deixar, não. Aí a pessoa, mas por favor, pelo amor de Deus, não. Aí eu vou ficar com raiva de você. Não. Vai falando. Ah, tá bom. Então tá. Então você vai. Agora, eu não vejo uma atuação possível, né, com as crianças e os adolescentes que estão sofrendo, que não passem por uma negociação com a família, Uhum. né, Carmen? Não dá para tratar o sujeito que está adoecido se de alguma forma o ambiente ele permanece, né? Ele continua sendo um ambiente adoecedor. Felizmente, na minha prática clínica, eu tenho tido pais que topam, né? E o resultado tem sido muito interessante. Porque vai lá, né? Sim. Porque aqueles que não vão, que ficam na invisibilidade, eles estão querendo que você seja apenas um resolvedor do problema. Olha, ele tem esse problema aqui, ó, resolve. Uhum, Eu não tenho nada com isso. uhum. E muitas vezes são os depositários de doença da família mesmo, né? Sim. Que a família precisa se mexer para que aquela coisa funcione, né? Uhum. Mas, enfim, eu acho que a gente está numa discussão que eu acho que ela é interminável, Uhum. porque vai ter assunto pra caramba. Sim. A gente vai ter dados cada vez mais recentes, de 2022 para cá, como a gente tem estudos mais robustos, mais consistentes, com informações talvez mais dramáticas, mas que também nos sinalizam para fazer alguma coisa. Eu acho que isso foi muito legal, essa lei dos celulares, porque realmente é uma ação do tipo assim, a gente sabe que isso faz mal e a gente vai fazer alguma coisa, Uhum. né? E eu fico aqui na torcida de que isso possa ecoar nas famílias, que eles possam entender. Que eles possam entender, que eles possam parar de usar. Porque a gente vê muitas falando assim, pois quer que eu não use, mas eles mesmo não largam o celular, Sim. né? Uhum. É viciante para todo mundo, Sim. né? Mas para os adolescentes e para as crianças, eu acho que compromete mais por conta dessa questão do desenvolvimento. Sim. Mas enfim, estamos chegando ao final do nosso papo. Sempre muito bacana, com muita contribuição, Jéssica. Foi muito bom Obrigada. ter Foi um prazer. discutido com você esse assunto. Claro que você está convidadíssima para outros assuntos e para uma extensão dessa conversa, né? A gente... Eu esqueci de falar, né, da geração ansiosa, né? Esse último livro daquele... Esqueci o nome, qual é o nome dele? Jonathan Wright? Sei lá, esqueci o nome dele. Que também bombou, eu acho que também influenciou bastante para que as pessoas tomassem algumas providências. E vamos nessa direção, né? Tentando trazer para as pessoas, para o público, para as pessoas que nos ouvem, essa reflexão, né? Então, muito obrigada aí pela sua presença. Obrigada, Carmen, foi ótimo. Ótimo, e vamos repetir. Vamos. Se Deus quiser. Obrigada a você por ter nos assistido. Espero você no próximo encontro.